Olá, meus irmãos, paz, voltamos. Esse é o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, por favor, te peço, assista, para que você possa entender esse também, a continuação. Pega o seu café, seu chocolate quente, vamos dar continuidade. Cultivando a reverência e a obediência. Moisés, quando foi chamado por Deus, teve que entender que o lugar onde a presença de Deus está é santo. Logo, a necessidade de reverência. O próprio Deus disse a Moisés: tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Gravei um vídeo da quarta lição, e eu falei de um livro do Leonardo Reveil, Porque Tarda o Pleno Avivamento, em que ele fala do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a visão que o profeta teve, onde os serafins estavam acima do trono de Deus. E eles repetiam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus são repetidos. Você não encontra na Bíblia dizendo que Deus é onisciente, 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 onipotente, 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 onipresente, onipresente, onipresente. Mas quando fala da santidade, repete, mostra a seriedade, como nós devemos buscar também viver uma vida de santidade. Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele reverbera o que está lá no livro de Levítico, dizendo: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, Deus é santo e nós devemos cultivar essa reverência e essa obediência. Vamos lá. No tópico 2.1 diz: o tabernáculo ensina sobre a reverência, e no tópico 2.2 vai falar sobre a obediência. Obediência a Deus. Mas sobre a reverência, primeiro, pode ser entendida como respeito. A palavra reverência pode ser entendida como respeito e reconhecimento a alguém que está acima de nós. Tratando do nosso relacionamento com Deus, ele está infinitamente acima de nós. Por isso, precisamos dar-lhes a devida reverência, mormente por aquilo que ele é e representa em nossa vida. As pessoas, quando adentravam pela porta do tabernáculo, reconheciam que o lugar era de prestar culto a Deus e por isso deveriam se abster de distrações. Em nossos dias, observamos em muitos templos uma falta de reverência dentro de nossos cultos, tais como o uso de celulares, conversas paralelas e uma movimentação sem necessidade. Salomão nos adverte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Bom, meus irmãos, deixa eu explicar um ponto aqui primeiro, que assim como os céus estão mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E a Ele nós devemos sim reconhecer e ter a reverência, porque Ele está infinitamente muito acima de nós e Ele é Deus. Ele é Deus. Ele representa em nossa vida algo que dá sentido a nós. Ele é Senhor, Criador de tudo, Todo-Poderoso. Quando as pessoas iam ao átrio, ao lugar aonde elas poderiam entrar, as pessoas comuns, elas traziam, meus irmãos, as suas ofertas, entregavam ao sacerdote, e os sacerdotes iriam apresentar a Deus. As pessoas comuns não iam lá no átrio para conversar com seus amigos de tendas próximas à sua, não, ou com de outras tribos. Eles iam com temor e tremor para apresentar a sua oferta, entregar a sua oferta ao sacerdote. Era um local de culto. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Embora falte mesmo em muitos lugares, né, essa falta de reverência nos nossos cultos, nós podemos usar mal a tecnologia, aquilo que Deus nos permitiu de ter, que pode ser bênção para a nossa vida, que podemos transformar em algo ruim. Eu estou usando a tecnologia, nós estamos usando ela de forma boa, para ser bênção.
mas o uso do celular, que é tão importante para o trabalho, para o estudo, para a comunicação, pode ser usado numa necessidade de comunicação dentro da igreja com alguém que você deixou em casa. Há algumas coisas, algumas formas, né, que não tem como nós não usarmos, algumas prioridades, melhor dizendo. Por exemplo, você deixou uma pessoa que pode necessitar de um atendimento rápido em casa, está esperando receber uma ligação urgente que a respeito de trabalho, a respeito de alguma outra, algo urgente, algo que não pode demorar. Podemos usar de algumas formas, pode ser usado, mas usar o telefone para coisas que são bobas, tolas, que não tem nada a ver com o culto, pessoas jogando, pessoas vendo vídeos, vendo outras coisas, no momento do culto, aí não, vendo rede social na hora do culto, não. Porque nós vamos ao culto para entregarmos um culto em adoração a Deus, para o adorar. E nada pode tirar a nossa atenção, sabe, meus irmãos? Então, precisamos prestar muito atenção, muito cuidado com isso, termos muito cuidado, para não sermos, como eu falei na outra parte, de formalistas, religiosos, e que não sentem mais o ambiente de culto, não querem mais viver esse ambiente de culto, e já fazem daquele lugar como qualquer outro lugar. Não. Essa reverência, na verdade, eu já trago da minha casa, porque se eu já vivo assim em casa com a minha família, em reverência ao Senhor, eu vou levar isso para a igreja também. Mas se eu já levo uma vida de descaso a Deus em minha casa, uma hora ou outra eu acabo revelando isso também dentro da igreja. Então, conversas que não têm sentido, eles não iam lá no átrio para ficar conversando. Nós também não vamos à igreja para ficar conversando com A e com B. Nós podemos conversar antes do culto ou depois do culto, marcarmos encontros de família, conversarmos sobre diversos assuntos, mas na hora do culto é cultuar a Deus. Nós vamos lá para continuarmos cultuando, adorando a nosso Deus. E as movimentações sem necessidades acaba tirando a atenção de outras pessoas. Então demonstra também em mim, se assim eu fizer, uma falta de reverência. Imagina eu no altar levantando toda hora, eu acabo tirando a atenção dos obreiros que estão ao meu lado, toda hora levantando, toda hora me movimentando. Então, até nisso, devo ter cuidado também, para que eu demonstre reverência ao nosso Deus, ao nosso Deus. A coluna de nuvem e a obediência a Deus. Através do tabernáculo, percebemos a vontade de Deus mostrada ao povo. Na passagem de Êxodo, capítulo 40, versículo 36 e 38, vemos que o povo só caminhava quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo. A presença de Deus guiando o povo através da coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, era sinal de anuência. Eu coloquei entre aspas aí, aprovação, consentimento, é o que diz a palavra anuência. Então, à noite, ele só guiando o povo através da coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, era sinal de aprovação divina na caminhada, gerando segurança e descanso em meio ao sol escaldante e animais peçonhentos. Em nossa saga espiritual, precisamos buscar a vontade de Deus, pois este fator é decisivo no triunfo de nosso jornadear. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O caminhar com Deus em sua vontade é o que mais precisamos. Olha, lembre, meus irmãos, eu vou enfatizar algo para vocês aqui. Eles só caminhavam quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, a presença de Deus guiando o povo. Nós estávamos antes mortos em delitos e em pecados, mas fomos vivificados pelo Espírito, conforme Paulo fala aos Efésios, capítulo 2. Então, houve uma metanoia na nossa mente. Nós andávamos por um outro caminho, que Salomão fala, há caminhos que ao homem parece bom, mas o final são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte.
agora em Cristo, nós andamos no caminho. O caminho, a verdade e a vida. Embora esse caminho possa ser estreito, a porta estreita, o caminho apertado, a porta é apertada, o caminho é estreito, mas é esse caminho que nos levará à salvação eterna. Mas precisamos também agora, a partir desse momento que a nossa mente foi transformada e estar em Cristo no caminho, sermos ensinados pelo Senhor que o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. É melhor nós andarmos no caminho, olhando para o tabernáculo, existir o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Pode, numa representação também, o caminho, o átrio, o santo lugar, a verdade, e o santíssimo lugar, a vida onde manifestava-se a Shekinah, a presença de Deus, ou Kavod, a glória de Deus. Caminho, verdade, vida, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Um dia nós viveremos essa plenitude da vida com abundância, porque estaremos com o Senhor e lá não haverá mais choro, nem morte, nem pranto. Essas coisas terão sido passadas. Mas nesse caminhar com o Senhor, Ele nos disse que não seria, claro, fácil. Mas nós temos a esperança que esse mundo não tem. Paulo, quando escreve aos capítulos 5 de Romanos, ele fala que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele cita, gente, meus irmãos, que nesse mundo nós teríamos aflições, Jesus falou, mas nós temos bom ânimo porque ele venceu. Da mesma maneira, sabendo que teríamos momentos difíceis, Paulo fala isso em Romanos 8,16, ele diz que no mundo, a tribulação desse tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Sabemos que vai ser difícil, mas a presença dele está conosco. E a presença dele nos dá descanso, nos dá o refúgio necessário. Nós, como o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós habitamos. Ou como diz o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nele nós encontramos o nosso refrigério, o nosso descanso, a nossa proteção, a nossa real segurança para continuar tendo obediência. A Bíblia mostra sobre alguns homens que tiveram obediência. E a obediência sempre gerou bênçãos, assim foi na vida de Abraão, de Isaac e diversos outros que nós podemos demonstrar, assim como também desobediência tem as consequências que são desastrosas. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então devemos ter muito cuidado com o plantio, com a semente que estamos colocando na terra, porque a colheita vai ser certa também. Então precisamos colher coisas boas, plantar coisas boas para colhermos coisas boas também. E plantarmos essa obediência ao Senhor. Precisamos ser obedientes e sermos guiados por Ele, não mais pela nossa carnalidade. Então, quando você for tomar uma decisão, busca o Senhor para ver se é a decisão. Será que essa é a decisão que Ele tem para a vida profissional? Será que você tem buscado a Ele em qual direcionamento da sua vida para a sua vida profissional? Será que é isso mesmo que Deus quer de você? Será que é isso mesmo que condiz com a chamada que Ele tem na sua vida? Você orou perguntando a Deus, será isso mesmo que Ele quer de você? Você orou? Você orou sobre essa decisão que você quer tomar no relacionamento? Você tem entregado a Deus tudo quanto diz respeito à sua caminhada, ou você tem tomado as suas decisões? Depois nós temos o costume de dizer, mas porque Deus permitiu, porque Deus não fez nada, porque nós tomamos a nossa própria iniciativa sem falar com Ele. Então, seja guiado por Ele, porque assim Ele vai nos livrar do sol escaldante, porque, na verdade, brilhará em nós um outro sol, que é o sol da justiça, e nenhuma praga chegará, nenhum animal peçonhento chegará à sua tenda. Deus nos guarda e é melhor nós sermos obedientes. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Oferta a Deus. No culto levítico encontramos diversos
tipo de oferta e sacrifício estabelecidos pelo próprio Deus. Todos esses procedimentos revelam a disposição do ofertante para Deus, aflorando quesitos, aflorando quesitos como gratidão e fidelidade. Gratidão e fidelidade. A oferta, a oferta alçada e oferta voluntária. Conforme lemos em Deuteronômio 12:6, existem a oferta alçada e a oferta e a voluntária. Na construção do tabernáculo, vemos uma oferta sendo levantada. Alçada significa mesmo levantada, com um objetivo específico. A palavra alçada vem de uma palavra hebraica que dá a ideia de elevadas, levantadas e produtivas, e se caracteriza por ter um propósito específico. Já a oferta voluntária, como o próprio nome diz, nasce de um coração disposto a servir e não tem um objetivo específico. Assim como no tempo da lei, as pessoas precisavam aprender sobre a necessidade de ofertar, sabendo sempre que Deus ama quem dá com alegria. Outra recomendação bíblica do próprio Deus está em Êxodo 23, versículo 15, que diz: ninguém aparecerá de mãos vazias. Bom, em primeiro momento, preciso dizer uma coisa, nós precisamos refletir sobre algo. Por nós servirmos a Deus, não há como servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Mamon, as riquezas. Nós podemos ter o dinheiro no bolso, mas não podemos ter ele no coração. Ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro é para abençoar, ele deve ser um sentimento de gratidão para abençoar a minha família, a nossa casa, a obra de Deus, a obra missionária, porque nós não servimos a Mamon, servimos a Deus. Ele nos dá a condição de termos os recursos para vivermos uma vida que possa também abençoar a obra missionária, abençoar outras pessoas também. Quando assim acontece, nós devemos um sentimento de gratidão. Gratidão. Mas precisamos entender que, acima de tudo, a maior oferta é a nossa vida. Não adianta eu dar muito ou entregar um recurso se aquilo dali é só um ato farisaico. Por exemplo, a Bíblia Lucas registra sobre um fariseu e um publicano. E o fariseu vai ao templo, eles vão ao templo, e o fariseu: ó Deus, graças te dou, porque ele jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo quanto possui. Não é como o publicano, ele diz. O publicano nem levanta os olhos aos céus, porque reconhece os seus pecados, os seus erros, e ele bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Quem foi justificado foi o publicano, não o outro. É um ato farisaico, era só um estereótipo, o coração não estava em Deus. Então, um primeiro momento é entregarmos a nossa vida diante desse altar. E ele quer tudo de nós, ele quer tudo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Deus nos quer por inteiro, meus irmãos, por inteiro. Sejamos nós essa oferta consagrada a Ele, específica e voluntária também a Ele. Precisamos ser assim, para então Ele se agradar da nossa oferta. Porque antes nós temos a nossa vida diante do seu altar. Como disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda a nossa vida está diante dele. Vamos lá, vamos passar aqui. A oferta de primícias. Êxodo 13 fala sobre o sacrifício que deveria acontecer com o fruto da madre, pois Deus queria prioridade na vida de seus servos. O sábio Salomão diz para honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda. Quando Deus institui as ofertas, não é que ele precisa delas, mas sim para provar o coração do homem numa das áreas em que o ser humano possui muito apego. Quando entregamos a Deus as primícias, estamos honrando a Deus
e reconhecendo que tudo que temos é conquistado e conquistamos é fruto da fidelidade e bênção de Deus sobre a nossa vida. Bom, Deus prova mesmo que está em nossos corações. Uma das áreas que o homem muito se apega é o dinheiro. Se deixar, o homem vive como escravo do dinheiro, em busca desenfreada por ele. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, para a gente não ser escravos aí desse capitalismo exacerbado, buscando o reconhecimento pelo que temos ao tempo todo. E Deus nos prova para ver o que está no nosso coração, o que está no nosso coração. Quando Paulo fala a Timóteo para fugir do desejo da sua mocidade, embora também há na mocidade o desejo da carnalidade, né, do relacionamento com a mulher, fugir do desejo da sua carne, mas também há outras coisas que são importantes serem pontuadas, como o buscar a fama a todo preço, como buscar o poder. E alguma dessas coisas, como fama e o poder, muito pelo poder aquisitivo, se impondo pelo poder aquisitivo. Então, foge dos desejos aí da sua mocidade. Não caia nesses laços não, tá, meus irmãos? Nós servimos a um Deus dono de toda a riqueza. Ele pode suprir as nossas necessidades em glória. E esse texto que aqui está, eu convido vocês, tá, meus irmãos? Porque Jesus disse aí, nos exortou a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E na revista está as demais coisas. Eu preciso falar que não pense dessa maneira, porque o texto lá, ele diz todas essas coisas. Nenhuma tradução diz as demais, porque quando nós ensinamos assim, os novatos na fé, aqueles que estão iniciando na fé agora, eles podem ter uma visão errada dessas demais coisas, como na teologia da prosperidade era ensinado. Nesse texto fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nos versículos anteriores estão o que comer, o que beber, o que vestir. É estas coisas que vos serão acrescentadas. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Apresentamos as primícias, assim como Ana apresentou. Se ela gerasse um filho a Deus, entregou depois a Samuel, ela disse anteriormente que entregaria para crescer na casa do Senhor, está ali no templo, e assim ela fez. Vamos entregar tudo que nós temos ao Senhor, os nossos filhos são do Senhor, tudo que nós temos é do Senhor, e consagramos a Ele, e o nosso coração a palavra sendo guardada, porque Jeremias diz que enganoso é o coração, mas também o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Quanto mais palavras tivermos no nosso coração, mais vai sair da nossa boca, professando a seriedade, porque a boca vai falar porque o coração está cheio. Vamos falar dessa seriedade, desse compromisso que nós temos com o nosso Senhor, nosso Senhor. Conclusão, meus amados irmãos, que tipo de culto prestamos exprime nossa teologia e nosso nível de intimidade com Deus, bem como o comprometimento com a sua obra. Eu ensinei que na presença de Deus precisamos sacrificar e ofertar em adoração e gratidão. Em adoração e gratidão. Então, vou voltar a um ponto aqui só para vocês verem. No tabernáculo nós vemos um projeto de salvação de Deus. Nós entendemos a missão de Deus através da igreja agora de ensiná-la como adorar, em ter reverência, em ter obediência, em ser guiada pela sua presença e da nossa responsabilidade como levita. Os levitas serviam da tribo de Levi, família de Moisés, Arão, Miriam, que foram escolhidos por Deus, dos filhos de Arão, para trabalharem no tabernáculo, para cultuarem,
e diversas atividades que eles faziam, nós temos uma responsabilidade como adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, de glorificarmos a Deus com a nossa vida. Tudo no tabernáculo aponta para Cristo, a obra redentora de Cristo. Mas já que eu falei tanto de adoração também, de prestar reverência a Deus, quero fechar aqui com vocês, trazendo esse ensinamento aqui, tá, professores? Uma das coisas, um dos pontos, é esse daqui que existia lá no Santo Lugar e fala de 3 incensos aromáticos. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 34 a 37. O estoraque, a ônica e o gálbano. Esse altar do incenso era a única peça do santo lugar, ficava bem à frente da cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. O altar do centro aromático, incenso aromático, era feito de 3 especiarias: estoraque, ônica e gálbano. O altar de incenso revela o ministério de Jesus como nosso intercessor, cujas orações em nosso favor estão sempre diante de Deus. Isso é um complemento da lição, tá? Nossos elementos, nos elementos que compõem o incenso puro, estoraque, ônica e gálbano, encontramos inspirações para a nossa vida de oração, adoração e ações de graças. Êxodo 30. O estoraque era retirado de uma árvore cujas folhas gotejavam freneticamente no chão. Cada gota no chão exalava o odor maravilhosíssimo. Mas lembra, ele gotejava freneticamente. A ônica era um molusco retirado do mar para ser queimado. Após a queima, ele produzia um odor agradabilíssimo, mas ele era queimado. O gálbano era um arbusto que só exalava seu delicioso perfume após ser machucado. Só saía o cheiro bom depois de ser machucado, ser muito amassado. A fonte é o Tabernáculo e a Igreja de Abraão de Almeida, CPAD, página 165, 166. Mas vamos lá, o estoraque. Nosso louvor e adoração deve ser espontâneo, porque no estoraque gotejava freneticamente, espontaneamente. Nosso louvor e adoração devem ser espontâneos. A ônica deveria ser a queimada, né? Após a queima, então, produzir um odor agradabilíssimo. Vamos ver? Nos ensina que a nossa oração e louvor devem partir das profundezas da alma, como Ana, no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. E no salmista, das profundezas clamo a ti, Senhor. Salmo 130. Gálbano. A adoração deve brotar de um coração quebrantado e contrito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. São o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51. Porque, olha, o gálbano só exalava o seu delicioso perfume após ser machucado e ser muito amassado. Então, deve brotar de um coração quebrantado e contrito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então, vamos continuar adorando a Deus espontaneamente, orando espontaneamente. Se formos machucados, continuamos adorando a Deus da profundeza de nossas almas, de nossa alma, como Ana, como o salmista também expressou. E quando quando passarmos algum momento dificílimo de ser machucado e amassado, então, sacrifícios agradáveis são para Deus um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deixa eu orar aqui com você. Pai, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo. Abençoa a sua casa, a sua família, a sua descendência. Abençoa tudo que está projetado nesse coração para o teu nome ser glorificado. As familiares que não estão próximos, estão longe, que de repente estão no leito de hospital. Abençoa, Senhor. Senhor, Deus que pode curar, o Senhor pode salvar, pode libertar. Não é impossível para o Senhor. Que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. E dê a esse professor aí, Senhor, uma aula abençoada, em nome de Jesus. Um forte abraço, meu irmão. Se você puder, compartilhe esse estudo, em nome de Jesus.
Amém. Aqui eu termino agradecendo a Deus por tudo, e a Ele seja a honra, a glória e o louvor por tudo em nome de Jesus. Amém.